Primeiramente, o que é a natação? Ela é uma atividade física praticada tanto pelo homem como pelos animais aquáticos, onde a pessoa se desloca de um lado para o outro na água através da combinação de movimentos das pernas e braços. Esse esporte é, sem dúvida, um dos mais completos, pois envolve boa parte dos músculos do corpo durante a atividade. Agora, algumas regras da natação. O contexto que envolve a natação significa muito mais do que se movimentar na água a partir de braçadas aleatórias. Além de dominar os estilos mencionados, é importante que você conheça algumas regras. A primeira são dimensões da piscina. Existe um padrão de tamanho e profundidade estabelecido. A natação deve ser praticada em uma piscina denominada olímpica, que deve ter uma área de 50 metros por 25 metros e 3 metros de profundidade. Espaço ocupado. A piscina é dividida em 8 partes iguais quando a competição for na modalidade chamada natação pura. Cada competidor deve obedecer a esse limite e não ultrapassar as barreiras sinalizadas pelas raias. Regras do nado crawl. As provas devem ser realizadas obedecendo os padrões de 50 metros, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros, ou revezamento. A prova de 800 metros é exclusiva para mulheres e a de 1.500 para homens. Regras do nado costas. A largada deve ser feita de dentro da água. Há provas de 100 e 200 metros. No movimento da virada, os competidores devem bater as duas mãos na parede. Regras do nado borboleta. Na virada e na chegada, o toque deve ser efetuado com as duas mãos simultaneamente, acima, abaixo ou no nível da superfície da água. O nadador pode estar submerso até uma distância de 15 metros após a partida e após cada virada. Largada. Independente do estilo de nado, é proibido queimar a largada. Isso quer dizer que o competidor deve saltar no momento do sinal para não ser desclassificado. Trajes adequados. Além de roupas próprias para a prática do esporte, os competidores devem usar óculos e touca. Esses itens fazem parte das regras de natação e são destinados a garantir a segurança do nadador. Descrição de tênis. Tênis é um esporte praticado entre dois jogadores. Usam as raquetes para rebater uma bola pequena de um lado para o outro. Oponentes ou duplos de oponentes em uma quadra dividida por rede disputam o jogo. Regras. Duração da partida. Não há um tempo estabelecido para uma partida de tênis. O vencedor é definido numa melhor de 3 sets, 5 sets em torneios masculinos Grand Slam e Copa Davis. Início da partida. Antes do jogo, o árbitro de uma cadeira se reúne com os jogadores e faz um sorteio. O vencedor ganha o direito de escolher entre começar sacando ou recebendo, em qual lado da quadra começar jogando, outro fica com outra opção de escolha. Existem duas formas de se pontuar. Winner, bater a bola de uma forma que ela quique dentro da parte válida da quadra do seu adversário e depois de um segundo kick, desta vez em qualquer lugar da quadra sem que o oponente consiga tocá-la. O adversário bate a bola. O erro. O adversário bate a bola e ela não passa pela rede, ou dá o primeiro kick na parte considerada fora da quadra, ou comete uma dupla falta. Faltas. Se um jogador viola uma regra de tênis, ele pode ser penalizado ou perder um ponto. Há alguns exemplos de faltação. Não respeitar a área de saque gera um foot fault, que tem o mesmo valor em um saque errado. Fault. Tocar a rede com qualquer parte do corpo ou com a raquete
O jogo em andamento não é permitido. O adversário vence automaticamente o ponto que será disputado caso isso ocorra. Tocar a bola com qualquer parte do corpo, mesmo que de forma não intencional, caso ocorra, o adversário vence o ponto em disputa automaticamente. Tocar a bola enquanto ela ainda está ocupando o espaço aéreo da quadra adversária. Exceção ocorre uma bola quica em sua quadra e volta para o lado do oponente. Nesse caso, o jogador pode tocar na bola. Descrição e regras do judô. Criada por Jigoro Kano em 1882, o judô é uma adaptação do jiu-jitsu, que tem por objetivo desenvolver técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada. Regras do judô. Ippon é o principal objetivo do judô e o responsável pela finalização da luta e a vitória do judoca. Para isso, deve aplicar uma chave de braço no adversário, imobilizá-lo e estrangulá-lo por 20 segundos. O Hazari é parecido com o Ippon, mas no Hazari o rival é colocado de costas no chão se a aplicação de força e a velocidade, ou apenas é imobilizado 15 até 19 segundos. Yoko, o adversário deve cair de lateral no solo, ou é imobilizado em um tempo de 10 até 14 segundos. Koka, a menor pontuação e ocorre quando os lutadores caem sentados. As cocas são importantes para a acumulação de pontos, mas não finalizam a luta. Vestimentas do judô. Obi, faixa que fica na cintura. Shitabaki, a calça ou a parte de baixo. Waki, é a parte de cima, o casaco. Zori, é a sandália que para alguns adeptos não é realmente parte do esporte. Penalidades do judô. Shido é uma penalidade leve, um tipo de aviso, ou segundo Shido equivale a uma pontuação Yuko. Para o adversário, o terceiro é um Azari, para o rival. Shui é atribuído quando se comete uma infração um pouco mais grave, ou quando é atribuído um segundo Shido. Keiko é atribuído quando se comete uma infração grave, ou quando é atribuído um Shido quando já tem um Shui, mas que não chega para terminar o combate. Ao atribuir um Keiko a um combatente, atribui-se um Azari ao outro. Hansouku Maki é dado quando é cometido violação séria das regras. O competidor é penalizado e desqualificado. Graduações. Os judokas são classificados em duas graduações, Kyu, principiantes, e Dan, mestres. Para ser promovido é necessário passar por exames organizados por requisitos de idade e tempo de treino. O hipismo. O hipismo é uma modalidade da arte em montar no cavalo. Compreende em todas as práticas desportivas que envolvem esse animal. Dentre elas, envolve as diferentes provas, como saltos, adestramentos, corridas, atrelagem e polo. O hipismo ele foi incluído nos Jogos de Verão lá em 1918, em Estocolmo, na Suécia. E já que no Brasil, a entidade reguladora do esporte é a Confederação Brasileira de Hipismo, o CPH, que foi oficialmente fundada em 1941, em dezembro. As provas. Para o cavaleiro poder participar em provas nacionais ou internacionais, deve tomar-se federado e consoante a prova pretendida obter ao nível de cela adequado. O termo cela é a designação oficial das diferentes níveis técnicos de hipismo. Existem 9 níveis distintos de cela, que podem ser obtidos da realização de um exame de cela. E por fim, vamos falar sobre a importância dos jogos na escola em relação aos seguintes fatores. A importância do jogo na escola em relação ao fator social. As crianças se desenvolvem não apenas social, moral e cognitivamente, mas também política e emocionalmente através dos jogos em grupo. Isto porque um jogo não pode começar se os jogadores não concordam com as regras. E uma vez começado, só pode continuar se houver concordância sobre a interpretação dessas regras. Os jogos constituem uma situação natural na qual as crianças são estimuladas a cooperar
e operar junto para estabelecer regras e cumpri-las. Portanto, ao se ocupar com regras, elas vivenciam oportunidades de se desenvolverem social e politicamente. A prática em lidar com regras proporciona oportunidades para as crianças se desenvolverem também moralmente, pois entram no jogo questões que implicam o certo e o errado. As convicções morais não são construídas pelas crianças ouvindo sermões. Importância do jogo na escola em relação aos fatores emocionais. A saúde emocional proporciona momentos agradáveis e relaxantes, dando base para uma percepção positiva da vida. O corpo, ao praticar um esporte, libera diversos hormônios que trazem sensações de bem-estar, como a endorfina e dopamina. A importância dos jogos nas escolas é reforçar a importância da produção, assimilação e a construção de conhecimentos através do jogo, possibilitando a melhoria da qualidade de vida e muito beneficiando a promoção da saúde. Ressalta os aspectos cognitivos e afetivos desencadeados na hora de jogar. Através do jogo, o professor pode promover a construção de conhecimento da socialização e da criatividade, fazendo com que a criança que possua algum distúrbio ou algo parecido sinta-se motivada e empenhada, demonstrando uma melhoria no comportamento e na atenção. E também, para a criança, ela pode se sentir muito melhor através da educação física, pois, eu vou te dar um exemplo. Tem muitas crianças que chegam em casa e ficam o dia inteiro no quarto, assistindo TV ou jogando. Com essas práticas de esportes na escola, ela sai desse mundinho dela e busca melhorar a sua condição de vida. A educação inclusiva traduz-se em educação física para todos, cujo principal objetivo é garantir o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, não só dos estudantes com deficiência, mas de todos os estudantes. Além de contribuírem para a qualidade de vida das crianças e jovens do nosso estado, os jogos escolares ajudam a promover a inclusão social. A prática esportiva colabora na construção de um mundo melhor. O reflexo positivo atinge não só o estudante em seu ambiente escolar, mas também o estudante enquanto cidadão. Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Socialmente, a inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Já na educação física inclusiva, todos participam das mesmas atividades propostas. A prática das duas modalidades requer um ambiente acessível que oferece oportunidades iguais, com inclusão social e valorização das diferenças. Estimule o desenvolvimento de habilidades e valorize as competências socioemocionais.